Boa noite. Ao escrever a apresentação do convidado de hoje, lembrei de quando o FMI era um palavrão no Brasil. Emissários brasileiros que iam em segredo a Washington pedir dinheiro emprestado avisavam aos interlocutores na saída que iriam falar mal do FMI para manter as aparências. Com Olavo de Carvalho, dá-se praticamente o mesmo. Muitos que o elogiam quando procuram não assumem sequer que o conhecem depois. Muitos jornais que o têm hoje como pauta, por ter indicado 2 ministros ao presidente eleito Jair Bolsonaro, são os que o demitiram depois que o contrataram como colunista. E por quê? Sim, ele era um provocador, um polemista que insistia na existência de um foro de São Paulo que ambicionava dominar a América Latina. Havia também outro motivo. Redações e universidades pareciam impregnadas de uma única corrente de pensamento. Quando o conheci, nos anos 60, Olavo era comunista, membro do Partidão. Hoje seria o pai da nova direita brasileira. Ele foi astrólogo, agora filósofo. Foi muçulmano místico nos anos 80, depois católico. Está com 2 de seus livros entre os mais vendidos há várias semanas. São O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Quero esclarecer, antes de passar a palavra ao Olavo, que acordamos conversar sobre política externa. Mas esse acordo foi anterior às entrevistas sobre política nacional que ele concedeu ao Globo e ao Estadão. Acredito ser muito importante confrontar as ideias de Olavo de Carvalho, mas lamento que, em geral, a tendência, infelizmente, é a de desqualificá-lo. Então, Olavo, a você é atribuída a revelação de que só aceitaria um cargo no governo Bolsonaro, o de embaixador do Brasil em Washington. É mesmo, é verdade? O que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro, em discursos, ele 2 vezes disse que ia me oferecer o Ministério da Educação ou da Cultura. Eu informei que não aceitaria nenhum. Tá certo? Então, eu tomei 2 decisões. Falei, bom, mas então, para não dizer que a minha má vontade é total, eu aceitaria, em hipótese, né, a de embaixador nos Estados Unidos. Por um motivo muito simples. A coisa que o Brasil mais precisa é dinheiro. E onde está o dinheiro? Está aqui. Eu falei, bom, então eu posso fazer alguma coisa útil para o Brasil. Eu vou lá e pego os 267 bilhões de dólares que o Trump diz que tem para investir no Brasil. Mas não quer dizer que eu queira ser embaixador, nunca quis, não quero mesmo, acho um horror essa perspectiva. Seria um sacrifício. Espero que, se fosse, espero que fosse temporário. E também aproveitei para indicar 2 ministros, já que eu não aceito nenhum cargo, deixa eu indicar alguém para eles. Olavo, você recomendou que o Brasil seja duro com a China. Mas claro, tem que negociar. Você vê, aquele cretino do Mino Carta disse, olha, no ano passado nós tivemos um superávit de 20 bilhões, né, no comércio com a China. Eu falei, bom, mas nós tivemos superávit porque nós concedemos e dar 1 trilhão para os amiguinhos da China. Cuba, Angola, Venezuela, etc, etc. Então, esse superávit é um déficit, na verdade. Né? Assim não vale, pois isso não é negociação que presta. Mas, Olavo, quando o Bolsonaro reclamou que a China queria comprar o Brasil e não no Brasil, a resposta chinesa foi dura também. Disse, você está mexendo com alguma coisa muito perigosa. Aí o Brasil deu a entender que estava recuando, não falou mais disso. Como aconteceu também com a mudança de embaixada de Jerusalém para Tel Aviv. Mas eu queria ficar com a China, porque a gente não é uma superpotência. E a gente tem muitos negócios com a China. Se a gente tiver um comportamento duro com a China, a gente vai depender totalmente dos Estados Unidos. Bom, muito bem. O que você acha melhor? Se nós estamos numa posição de dependência, é melhor depender dos Estados Unidos ou depender da China? Veja, a China é um país que tem uma prosperidade enorme em 5 cidades, o resto é uma miséria sem fim.
Quer dizer, um país que não sustenta nem a si mesmo. Tudo que ele tem, ele gasta em armas. Ele está como o maior exército de terra do mundo. E, em segundo lugar, é obviamente um país imperialista que vai ver a situação do Tibete, ver se você prefere ser, sei lá, um vizinho dos Estados Unidos ou ser um vizinho da China. Então, essa ameaça da China, a ameaça é a seguinte: vocês vão retirar os negócios dele, claro, nós vamos ter um prejuízo temporário que depois será compensado pelo dinheiro americano. Mas não me parece que a ameaça dele seja desse tipo. Essa ameaça me parece francamente belicosa. O que basta para mostrar quem é o sujeito com quem nós estamos lidando. Na verdade, o Brasil foi o país que deu à China o título de economia de mercado, né? Então, é um absurdo, porque o que é, tecnicamente falando, cientificamente falando, a economia chinesa? É a economia que você tem um Estado controlador aliado a grandes grupos econômicos. E juntos, eles controlam tudo. Isso chama-se economia fascista. O pessoal não estudou fascismo, não sabe que essa é a fórmula do fascismo. É uma espécie de socialismo meia-bomba, tá entendendo? Olavo, você ganhou o Green Card por mérito, né? Sim, é o que eles chamam de Genius Visa. Veja, isso quer dizer o seguinte: os caras ficam reclamando que eu não tenho diploma. Falam, olha, eu passei na banca examinadora mais exigente do mundo, que é o do Homeland Security, né? Me exigiram 4.000 páginas de documentos, quer dizer, o currículo com todas as provas. Então, ali tem o reconhecimento pelo governo americano da importância universal do meu trabalho. Então, se você acha que agora, depois disso, eu estou ligando para a opinião do Mino Carta, do Gilberto de Menstein, Agora, você então votou na eleição? Não votou? O Green Card, o Genius Visa, ele não te torna um cidadão americano. Tá. É considerado assim: eu não sou um imigrante e também não sou um cidadão. Eu sou considerado um hóspede. Um hóspede ilustre, mas apenas um hóspede. Eu estava aqui lendo você e comparando com com o principal do Trump hoje. Ele diz America First, que na verdade é eu first, contra o mundo globalizado, acordos multilaterais. Você, filósofo, prioriza o indivíduo e não o coletivo. Há uma relação entre as duas coisas? Não, aí tem que recuar um pouco para explicar. Qualquer estudante de filosofia sabe que as opiniões que um filósofo tem a respeito de assuntos do dia, vamos dizer, da política da sociedade, tem que ser interpretado em função dos princípios mais fundamentais e permanentes da filosofia dele. No Brasil, os caras estão fazendo o contrário. Estão interpretando a minha filosofia em função de opiniões que eles ouviram, até reproduzidas por terceiros, de opiniões que eu tenho, que eles acham que eu tenho. Ora, se você for ver quais são os princípios da minha filosofia política, eles são dois. Em primeiro lugar, a parte geral, teórica da filosofia política só pode ser de ordem metodológica. Ela não pode ter, vamos dizer, um elemento guiador do tipo assim, qual é o modelo de sociedade, o que a sociedade deve ser, não deve não ser. Toda aquela parte da ética política, eu suprimo tudo isso. Para quê? Para evitar a contaminação ideológica. E a segunda parte deve se constituir de estudos de casos. É só isso que eu faço em filosofia política, ou considerações metodológicas, ou estudos de casos. Portanto, você diz que eu privilegio o indivíduo, bom, eu privilegio não por um princípio ético, que o indivíduo não pela argumentação liberal geral, nunca isso. Eu privilegio o indivíduo porque eu acredito muito na teoria da ação humana. Quer dizer, tudo que existe por ação de indivíduos e grupos. Eu não acredito que entidades abstratas como a classe, ou o Estado, ou a nação, sejam agentes. O que é agente o que age são pessoas. Então você tem que conhecer um por um. Então esse é o princípio do individualismo metodológico, por assim dizer. Prova de que isso funciona é que todas as previsões que eu fiz com base no meu método sempre deram certo. Enquanto todos esses lindos especialistas sempre erraram. Agora a eleição do Bolsonaro é a mesma coisa. 20 anos atrás eu disse: o primeiro candidato que se apresentar com um programa conservador vencerá. Todo mundo achou que era loucura. Venceu. Olavo, o Trump
é o exemplo talvez mais eloquente do avanço da direita no mundo, né? Na Sim. Europa, vários países passaram a ser de direita, populistas. A única coisa que destoa é o avanço na Câmara dos Democratas, aí nos Estados Unidos. No Brasil, o Bolsonaro. Você acha que esse movimento continua? Eu estive vendo as reclamações do Bauman na Europa de que ele não pode, de que ele só conseguiu influenciar 4 de todos os países que ele gostaria. E que o maior impedimento são as leis europeias. Você acha que chegou ao auge esse movimento ou ele vai prosseguir? Olha, eu não sei, isso aí, você vê que em todo mundo a política é pendular. Aqui nos Estados Unidos você tem os democratas republicanos, na Inglaterra você tem os conservadores trabalhistas e assim por diante. Quer dizer, às vezes a direita está no poder, às vezes a esquerda. E esse negócio é cíclico, ninguém pode contar com a hipótese de ficar no poder eternamente. Agora, no Brasil só havia a esquerda. Isso durante 50 ou 60 anos. Você veja, todas as pesquisas de opinião mostram que o povo brasileiro é acentuadamente conservador. E, no entanto, num país de maioria conservadora, você não tinha um partido conservador, um jornal diário conservador, um canal de TV conservador, uma universidade conservadora, nada. Então, isso quer dizer, a maioria não tinha canais de expressão. A maioria estava excluída da política. Só podia entrar na política se fosse para votar no candidato da esquerda. Então, o que fazia o sujeito conservador? Ele votava no que existia. Então, por exemplo, votou no Lula. Por quê? Porque não tinha outro. O Lula, em 2 eleições, comemorou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E disse que isso, para ele, era a perfeição da democracia. Isso, para mim, é ditadura. Então, o que eu achei é que tinha que existir uma direita, pô. Então, vamos fortalecer a direita para ela poder existir. Agora existe. Agora, a mídia inteira reagiu a isso como se fosse um escândalo dos escândalos, mostrando o seguinte: eles não estão preparados para aceitar um governo de direita. Portanto, eles não aceitam o rodízio de poder. Então, quer dizer o seguinte: eles têm uma mentalidade não apenas comunista, mas comunista totalitária. Não que sejam membros do partido, mas foram afetados por aquilo que o Antônio Gramsci chamava de revolução cultural, que deveria fazer com que, nas palavras dele, todos se tornassem socialistas sem saber. E isso funcionou na mídia inteira, todo mundo entrou nessa conversa. E acha muito natural ser governado eternamente pela esquerda. Só que não é natural. Você mesmo está dizendo. Você tem uma onda direitista, depois você tem uma onda esquerdista. Olha, tem sido assim desde o começo do século XIX. E isto é a democracia moderna, meu Deus do céu. Olavo, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e já voltaremos. Para que a gente não perca o fio da meada, eu gostaria de continuar aí perguntando. O Obama, o Trump, está desconstruindo o Obama. Tudo que ele fez está sendo desfeito, né? O Bolsonaro, ao invés de desconstruir alguma coisa, ele vai ter que criar essa infraestrutura conservadora que não existe. Já já a gente volta com isso. Um Olhar sobre o Mundo está de volta. A gente conversa com o filósofo Olavo de Carvalho. Ficou no intervalo a pergunta: o Trump desconstrói e o Obama e o Bolsonaro tem que construir. É mesmo esse uma tarefa? Eu acho que você definiu a coisa exatamente porque não há nenhuma estrutura de política conservadora no país. Ainda não, nem sequer o partido dele você pode dizer que é um partido conservador. Então não tem nada. A direita não tem nada. Então é começar do zero, realmente. Inclusive, criar uma linguagem. Eu acho que, em grande parte, eu criei uma linguagem para o pessoal da direita poder falar, poder sair do que se chama espiral do silêncio. Porque antes, até quem era direita tinha que usar o vocabulário da esquerda. E isso não pode funcionar. Então, se você usa a linguagem do inimigo, você já cedeu tudo para ele. Você assumiria um papel... Você assumiria um papel nessa recriação do conservadorismo no Brasil? Não, só o papel que eu já desempenhei. O que mais querem que eu faça?
eu criei, vamos dizer, o germe de uma cultura conservadora. O que mais vocês querem? Eu posso, se o Bolsonaro pedir, eu posso dar um palpite ou outro aqui ou ali, mas eu não quero ter um papel permanente no governo, nem no governo, nem em partido, nenhum, Deus me livre. Olavo, desde que você saiu do Brasil, você não mais visitou. Você não veio aqui. Você virá para a posse do Bolsonaro? Não irei. Quando eu tenho por norma, quando eu saio de um lugar, não volto mais. Agora, eu queria ver com você uma situação que acontece nos Estados Unidos e que seria ótimo se não acontecesse no Brasil. Há o problema do Trump com a imprensa. A imprensa é considerada por ele o inimigo do povo americano. A fonte das fake news. E a imprensa, por outro lado, já contou, o Washington Post, principalmente, contou que ele, desde que assumiu a Casa Branca, já contou 5.000 mentiras. E até tem uma tabela que diz quantas por dia. Ele não vai nas reuniões nas festas da imprensa anuais em que o Obama ia, né? No National Press Club de Washington. E ele ontem, ele falou que está querendo construir uma televisão pública que seria a televisão que ele usaria para passar a sua mensagem. Outra coisa que ele faz é tirar da imprensa o papel de intermediário. Ele tuita as novidades e a imprensa, então, vai atrás. O Bolsonaro, ele dispensou também a mediação da imprensa. Ele tuita os nomes dos novos ministros. E deu a entender já que, pelo menos em uma vez, que um jornal ou vários jornais repetiam fake news. Essa relação da imprensa com o Trump, que pode acontecer aqui também, não é algo que deveria tomar um outro rumo? Não tem uma solução para isso? A situação é completamente diferente. Por quê? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos o panorama é dividido. Você tem mídia impressa e televisão é esquerdista, e o rádio é direitista. Então você tem uma certa competição. Quer dizer, o Trump ele pode não ter apoio na mídia impressa e na televisão, mas ele tem no rádio. Né? Você pega um cara como o Rush Limbaugh, ele tem 30 milhões de ouvintes por dia. Isso aí nenhum jornal tem. Tá certo? Você soma Rush Limbaugh, Michael Savage, o Sean Hannity. Então, isso aí é uma mídia conservadora enormemente poderosa. No Brasil não existe isso. No Brasil a mídia é 100% esquerdista e intolerante, não deixa entrar nada de direito. Então, aqui no Brasil tem que abrir caminho a cotovelada, tá entendendo? E tem que desmascarar essa homogeneidade, que eu já chamei de imbecil coletivo, quer dizer, que é a paródia do intelectual coletivo do Antônio Gramsci. Né? Intelectual coletivo é o partido decide e todo mundo repete a linha justa. Isso está acontecendo no Brasil há 50 anos. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos. Então a disputa entre o Trump e a mídia é um problema. O problema é dele. Eu vejo uma diferença muito grande. Ele não participa das reuniões com a mídia, o Obama participava. Agora, o Obama não participava das reuniões ministeriais, nem em situação de guerra. Ele ia jogar golfe com os amiguinhos dele. Ele saía com aqueles amiguinhos de 18, 20 anos, tudo garotão, bonitão, não se sabe o que eles faziam lá, ele ficava se divertindo enquanto os outros tinham que decidir. Então, essa é a diferença. O Trump governa, o Obama não. O Obama só aparecia. Né? Era ótimo de relações públicas e, aliás, a mídia inteira americana tomou partido do Obama desde o primeiro dia. O Obama é incrível. A política americana tem sutilezas que o pessoal brasileiro não imagina. Por exemplo, quando você lembra, na eleição de 2008, houve uma repórter chamada Debbie Schlussel, e ela publicou os documentos do Obama mostrando que eram falsos. Imediatamente, a turma do Partido Democrata, através de um advogado chamado Philip Berg, que é advogado e amigo da Hillary, soltou a fake news de que Obama tinha nascido no Quênia. Pronto, isso melou toda a discussão. Tá entendendo? Eles anos ficaram discutindo se nasceu no Quênia ou não nasceu no Quênia e esqueceram o problema dos documentos.
Quando veio aquele xerife João Arpaio e o Mark Zuller, investigador, consultaram firmas técnicas nos Estados Unidos e na Europa, todas comprovaram que os documentos eram falsos mesmo, mas aí o pessoal já tinha esquecido o negócio dos documentos, só discutia o raio da história idiota do Quênia. Entendeu? E daí, no Brasil, todo mundo pensa, não, a direita acusou o Obama de ter nascido no Quênia. Não, isso foi fake news colocado pelo filho Perg, meu Deus do céu. Claro que na direita temos idiotas que acreditaram e defenderam esse. Veja, é impossível saber se o negro nasceu no Quênia, nasceu no Raico Park. O que é certo é o seguinte, o documento era falso. E isso merecia um processo, por o que se chama no Brasil falsidade ideológica, ou fraude, sei lá. Né? Mas, porém, os caras ficaram anos discutindo o Quênia, meu Deus do céu. Quer dizer, foi uma coisa absolutamente alucinatória. mas quando o Trump chegou ao poder, ele esqueceu do birthright do Obama. Ele não falou mais da certidão de nascimento. Pois é, isto é que, veja, eu achei o seguinte, o Trump, ao assumir o poder, se eu fosse ele, eu, primeira coisa, ia tratar de quebrar as pernas dos inimigos para depois resolver os problemas nacionais. Não é isso? Ele fez o contrário, ele resolveu vários problemas nacionais e contra os inimigos ele não fez absolutamente nada. Então ele está se expondo a levar pancada sem precisar. Né? Então talvez ele tenha algum rabo preso que o impeça de cumprir as ameaças que ele fez. Nós nunca... Vamos saber, sabe quando, Rabino? Daqui 40 anos nós vamos saber o que aconteceu. Olá, você acha que o Trump corre algum perigo com essa discussão com o Miller, com o Russia Gate, com o imposto de renda que ele não apresenta? Há várias reclamações acumulando contra ele. E tem essa mania dele de responder, às vezes com afirmações que são tão generalizadas que soam mentirosas. Ele não pode ser, não se pode iniciar na Câmara Democrata um processo que perturbe a administração dele? Olha, é possível, mas eu não acredito que chegue ao impeachment. Pode chegar, mas não é um provável. Não estudei o caso em particular. Agora, nos Estados Unidos é normal, quando você elege um presidente, na eleição seguinte o partido da oposição ganhar pelo menos parte do parlamento. Isso sempre acontece, quase sempre aconteceu. Isso não prejudica a presidência. Agora, o problema do Trump é o seguinte, ele tem uma linguagem muito boa para falar com o povo, mas ele não pode falar com a mídia nessa mesma linguagem. E ele não se tocou ainda. Uhum. Agora... Ele tem aquele negócio assim, espontâneo do showman, então isso impressiona muito o povo e pega bem. Mas o pessoal da mídia é malicioso. Tudo que eles disserem, eles vão entender em sentido literal. E vão transformar, às vezes, uma piada numa mentira. Ué, eles fazem isso até comigo aqui, por que não vão fazer com o Trump? Agora, ele está levando... Os que os caras fazem comigo, uma vez eu escrevi o seguinte, que a filosofia de Isaac Newton, quando criou o mecanicismo logo extrapolou da física e virou a filosofia. E o mecanicismo emburreceu a Europa inteira. Sabe o que os caras escreveram? Que eu tinha dito que Newton era burro. Então, a repórter faz isso mesmo, você conhece a turma. Né? Olavo, o crime daquele saudita Khashoggi no consulado saudita de Istambul chocou o mundo. E a gente vê agora o Trump protegendo o príncipe herdeiro saudita. Tem aí seus motivos, tem a paz no Oriente Médio, que vai depender muito do Bin Salman, tem o confronto com o Irã, que pode parar, que vai ter o boicote de petróleo e a Arábia Saudita pode fornecer, tem a guerra com o Iêmen e tem, principalmente, o plano de paz que o Trump está prometendo apresentar para daqui a pouco. Ele não fica impopular com isso? Protegendo? Fica. Mas acontece o seguinte, a Arábia Saudita, você sabe que manda nos Estados Unidos, né? Então não me espanta que o Trump puxe o saco dessa gente. Algum motivo ele deve ter. Agora, isso não é uma coisa boa, isso não anuncia nada de bom. Agora, Olavo, me restam aqui... Então, é o seguinte, o Trump é um grande administrador, ele continua sendo um grande homem de negócios.
né? Ele fez muito bem para a economia americana, muita coisa ele botou em ordem, mas eu não sei se em outras áreas, fora, né, do dinheiro, ele é tão bom assim. Olavo, resta 1 minuto e meio e eu deixo a você esse tempo para que você passe algum recado ou dê alguma conclusão, diga alguma coisa. Dou um recado para a mídia brasileira. Vocês deixem de ser caipira e acreditar que democracia é o governo eterno da esquerda. Democracia é rodízio de partidos no poder. Vocês têm que aprender isso, meu Deus do céu. Ninguém aqui, nem um conservador ou liberal, espera que a direita fique eternamente no poder. Não, um dia a esquerda volta. Só que é o seguinte, vocês não estão preparados para isso. Vocês falam de democracia, mas vocês não têm a menor ideia do que é. Por quê? Durante quase 50 anos, a maioria da população brasileira, conservador, ficou excluída da política, não tinha canais para fazer valer a sua opinião. E vocês achavam isso lindo. Vocês todos da mídia. Então, é o seguinte, vocês são comunistas fanáticos sem saber que são. Se um jornal convidá-lo para ser articulista hoje, você voltaria? Só por muito dinheiro e com garantias trabalhistas formais. Olavo, muito obrigado pelo espaço que nos concedeu, pelo tempo e boa noite. Boa noite aos nossos leitores. Um abração, também. é enorme prazer rever você, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, que foi uma honra trabalhar com você. Obrigado. O Olhar sobre o Mundo de hoje termina aqui. A gente volta na próxima segunda, 15 para as 10 da noite, depois de conversa com Rosanna Kennedy. Até lá. Um esclarecimento. Ao jornalista Minocarta, citado por Olavo de Carvalho, foi oferecido o direito de resposta. Ele respondeu que não vai se pronunciar.